Olá meninas e meninos, tudo bem? Hoje eu trago essa fofurice em amigurumi, um ícone, o Michael Jackson. Olha como que ele ficou fofo e maravilhoso, com 15 centímetros, um tamanho ideal para comercializar, para presentear, enfim, um amigurumi maravilhoso. Ele é articulável, ó, mexe os bracinhos, as perninhas, bem legal, né? Se você quiser adquirir, comprar a receita em PDF, eu disponibilizei, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, é só clicar, ok? Se você não é inscrito ainda no canal, aproveita para se inscrever, tem muita novidade aqui nesse canal, então se inscreva, você não vai pagar nada por isso. Curta, compartilha, aproveita também para ativar o sininho das notificações, para não perder nada que eu postar aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de todos vocês e bora lá para o nosso tutorial. Vou começar pelos bracinhos, pelas mãozinhas. Uma mãozinha eu vou fazer com esse tom de pele, que é o macadâmia, a cor 3148, e com o fio preto. Faço um anel mágico, uma correntinha para prender o anel, 8 pontos baixos dentro do anel. Fecho o anel, no primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco o marcador. E vou trabalhar na carreira 2 e 3, ponto sobre ponto, 8 pontos baixos em cada carreira. Finalizei a terceira carreira, corto o fio. Retiro o marcador, pulo um ponto, venho no próximo, com a agulha de dentro para fora, puxo esse fio aqui, ó, para trás, venho no ponto onde estava o marcador, puxo esse fio aqui para dentro dele, ajusto para que fique um ponto falso perfeito. Eu vou aproveitar e vou amarrar aqui com essa outra pontinha inicial. Cortar o excesso. Vou trabalhar com fio preto. Faço uma laçada na agulha. Venho aqui, vou vir aqui no arremate, vou ver se eu acho. Vou pegar a alcinha de fora, ó. Vou trabalhar em flor. Faço um ponto baixo. Esse fio já trago pra frente para prender. E faço ponto sobre ponto, pegando as alcinhas de fora. Vamos trabalhar em flor por toda a volta. 8 pontos baixos. Finalizei a carreira 4. Agora, pego aqui, ó, no primeiro ponto, pegando o ponto normal, as duas alcinhas do ponto. Faço um ponto baixo. Coloco o marcador. Vamos trabalhar ponto sobre ponto, da carreira 5, que é a carreira que estamos começando agora, até a carreira 14. Ponto sobre ponto. Finalizei a carreira 14. Vou cortar o fio de um tamanho suficiente para costurar depois no corpinho. Puxo o fio, retiro o marcador. Eu vou fazer outra peça igual a essa, só que aqui na parte da mãozinha,
eu vou fazer com o fio branco, que vai ser a luvinha dele. Ele usava uma luvinha branca na mão direita. Então, a gente vai fazer uma no tom de pele e a outra com a cor branca, ok? Eu vou adiantar, vou fazer a minha outra, vou fazer o meu outro bracinho e volto com vocês. As duas peças prontinhas, vou reservar pra gente dar continuidade. Para fazer a jaqueta, eu fiz 18 correntinhas com o fio preto. Venho na segunda correntinha, faço um ponto baixo e prossigo fazendo um ponto baixo para cada correntinha. Fiz um ponto para cada correntinha, totalizando 17 pontos baixos. Faço uma correntinha, viro o trabalho. Aqui no mesmo espaço, faço um ponto baixo. Então, fiz um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos, um para cada ponto de base. No próximo ponto, faço um aumento, 2 pontos no mesmo espaço. E faço 8 pontos baixos, um para cada ponto de base. Finalizei a carreira 3 com 18 pontos. A primeira carreira foram as correntinhas, a segunda carreira ponto sobre ponto, 17 pontos. E a terceira carreira, 8 pontos, um aumento, 8 pontos, totalizando 18 pontos. Faço uma correntinha, viro o trabalho, aqui no mesmo espaço faço um ponto baixo e trabalho ponto sobre ponto, 18 pontos baixos. Finalizei a carreira 4, faço uma correntinha, viro o trabalho, no mesmo espaço faço um ponto baixo. No próximo ponto, faço um ponto baixo também, ficando com 2 pontos, um em cada ponto de base. No próximo ponto, faço um aumento. Faço 12 pontos baixos, um em cada ponto de base. Fiz os 12 pontos baixos. No próximo ponto, faço um aumento. E 2 pontos baixos, um para cada ponto de base. Finalizamos a carreira 5 com um total de 20 pontos baixos. Faço uma correntinha, viro o trabalho, faço um ponto baixo no mesmo espaço. E vamos fazer da carreira 6, que é a carreira que estamos começando agora, até a carreira 10. Ponto sobre ponto, 20 pontos baixos em cada carreira. Então, a gente vai trabalhar em carreiras de ida e volta, tá? Sempre fazendo uma correntinha no início. Finalizando a carreira 10, agora nós vamos trabalhar acabamento na lateral, na parte de cima e na outra lateral, tá? Então, eu faço 2 correntinhas. Nós vamos trabalhar aqui nesses espaços aqui, ó, dos pontos. Então, aqui eu vou fazer um meio ponto alto. No próximo, um meio ponto alto. E venho fazendo um meio ponto alto para cada buraquinho desse daqui, ó, dos pontos. O meu aqui deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deu certinho aqui com as carreiras. É um ponto para cada buraquinho aqui, tá? E continuo fazendo aqui, ó, em cima de cada ponto aqui na parte de cima, um meio ponto alto para cada ponto. No caso aqui, nós temos 17 pontos, então nós vamos trabalhar aqui 17 meio pontos altos, um para cada ponto de base.
Finalizando aqui a parte de cima, vamos trabalhar na outra lateral da mesma forma que fizemos essa, ok? Terminei a volta de acabamento nas duas laterais e na parte de cima. Vou cortar o fio longo para fazer a costura, mas se preferirem colar, é só cortar rentinho, tá? Mais curto, de um tamanho só para arrematar aqui entre os fios. Eu vou cortar longo porque eu vou costurar. Para fazer os sapatinhos, eu já adiantei a base com fio preto. Primeira carreira, anel mágico com 6 pontos baixos. Segunda carreira, aumento em todos os pontos, 12 pontos. Terceira carreira, 1 ponto e um aumento por toda a volta, 18 pontos. Agora, a gente vai começar a dar forma ao sapatinho. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. E nessa carreira, vamos trabalhar ponto sobre ponto, 18 pontos baixos. Finalizei a carreira 4, com 18 pontos também. Fiz ponto sobre ponto. Retiro o marcador, faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, faço 2, 3 pontos baixos. Faço 6 diminuições seguidas. Fiz as 6 diminuições, completo com os 3 pontos baixos aqui restantes. 1, 2, 3. Essa é a carreira 5 e ela finalizou com 12 pontos baixos. Já posso cortar o fio, retiro o marcador. Vou colocar esse fio inicial aqui dentro, para não atrapalhar. Pulo um ponto de base, venho no próximo com a agulha de dentro para fora. Puxo esse fio. Venho aqui no ponto onde estava o marcador. Puxo o fio para dentro dele, ajusto o ponto para que fique um ponto falso. E arremato aqui por dentro. Já vou fazer o outro, para não dar diferença no tamanho por conta da tensão de pontos. E já volto com vocês. Venho no arremate, na parte de trás, eu vou dobrar assim, ó. O arremate tá logo aqui na pontinha. Faço um ponto baixo, trago o fio para frente para arrematar e trabalho ponto sobre ponto. Puxo esse fio aqui para ajustar bem os pontos. Finalizei a carreira 6 com 12 pontos também, fiz ponto sobre ponto com fio branco. Venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco o marcador e trabalho ponto sobre ponto novamente. Finalizei a carreira 7, retiro o marcador, corto o fio. Pulo um ponto, venho no próximo, puxo esse fio aqui para trás. Venho no ponto onde estava o marcador. Puxo o fio para dentro dele. E ajusto os pontos.
para que fique um ponto falso. E arremato aqui por dentro. Com o fio preto, faço uma laçada na agulha. Venho na parte do arremate, aqui na parte de trás. Vou pegar a alcinha de fora. Nós vamos trabalhar em flor. Faço um ponto baixo. Fio trago para frente para prender. E faço ponto sobre ponto, pegando as alcinhas de fora. Finalizei a carreira 8, veio no primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Vamos trabalhar agora pontos normais, pegando as duas alcinhas do ponto. Nós vamos fazer até a carreira 14, ponto sobre ponto. 12 pontos baixos em cada carreira. Depois que eu terminar essa perninha, corto o fio e já vou pegar na outra e vou cortar o fio também. Arrematando, fazendo aquele ponto falso para que fique bem bonitinho, tá? Então, eu vou adiantar as duas perninhas e já volto com vocês pra gente fazer a união. Vou colocar enchimento por enquanto só no sapatinho. Com as duas perninhas já prontas, vamos fazer a união. Com fio preto, faço uma laçada na agulha. Eu vou dobrar de forma que os pezinhos fiquem bem alinhados, tá? Eu vou virar de costas pra mim. Introduzo a agulha aqui, ó, bem na dobrinha. Faço um ponto baixo, 3 correntinhas, 1, 2, 3. E venho aqui na outra peça, na dobrinha, faço um ponto baixo e trabalho ponto sobre ponto em volta dessa perninha. Quando chegar aqui nas correntinhas, eu volto. Fiz ponto sobre ponto, totalizando 12 pontos nessa perninha. Agora, aqui nas correntinhas, eu vou fazer um ponto baixo para cada correntinha, pegando somente um lado delas. Faço 1, 2, 3 pontos baixos. E trabalho agora na outra perninha. Já vou aproveitar para prender esse fio aqui inicial junto para arrematar. Eu vou trabalhar ponto sobre ponto, 12 pontos baixos. Finalizei a volta aqui na outra perninha. Agora, trabalho nas correntinhas do outro lado. Faço 1, 2, 3 pontos baixos. Venho aqui na perninha, faço um ponto baixo, coloco o marcador, porque agora a gente vai iniciar a próxima carreira. A carreira 15, que é a carreira da união, ficou com 30 pontos. 12 pontos em cada perninha, 3 correntinhas, trabalhamos 3 pontos de um lado, 3 pontos do outro, 6 pontos. 24 com 6, 30, ok? Então, agora vamos iniciar a carreira 16. E vamos fazer ponto sobre ponto, carreiras retas, da carreira 16 até a carreira 19. 30 pontos baixos em cada carreira. Finalizei a carreira 19. Cortei o fio, arrematei para fazer aqui o ponto falso. E ficou assim. Cortei um pedaço de arame. Esse arame é o número 18. Dobrei ao meio e
dobrei as pontinhas aqui também com alicate. Cortei o tamanho de 32 centímetros aproximadamente, tá? Mas o ideal é vocês medirem e também depois, se sobrar aqui em cima, eu dou mais uma dobradinha aqui na altura da cabeça. Então, eu vou passar esparadrapo aqui, ó, na pontinha. Vou usar esparadrapo. Vou envolver aqui as duas pontas e já mostro pra vocês. Empurrei até chegar bem aqui embaixo. Vou colocar um pouquinho de enchimento aqui em volta. E ficou assim. Gente, se vocês forem fazer a peça para uma criança, eu aconselho a não colocar a estruturação de arame, tá? Ele vai ficar articulado, porque a proposta aqui é para quem coleciona e, no caso, uma pessoa adulta. Então, se você for fazer essa peça para criança ou aproveitar essa receita para fazer um outro padrão, um outro personagem, mas que seja para criança, não coloque essa estruturação aqui de arame, tá bom? Vamos trabalhar agora com o fio branco. Vou deixar um pedacinho de fio assim sobrando. Venho aqui na parte de trás, bem aqui no meio, pegando a alcinha de dentro. Nós vamos trabalhar em bló. Trago o fio branco. Vou trabalhar pontos baixíssimos, pegando somente a alcinha de trás. Ok? Vou fazer dessa forma em toda a volta. É um pouquinho mais complicadinho trabalhar com essa estrutura, mas no final vale a pena. Finalizei toda a volta fazendo pontos baixíssimos, 30 pontos baixíssimos. E agora venho aqui no primeiro ponto, pegando as duas alcinhas dessa forma. Faço um ponto baixo, coloco o marcador. Vou puxar aqui esse fio para ajustar bem os pontos. Já prendo ele junto aqui para arrematar. Faço ponto sobre ponto, pegando as duas alcinhas assim, ó, dessa forma. Finalizei a carreira 20 com 30 pontos. Retiro o marcador. Vamos fazer carreiras retas. Da carreira 21 a 23, ponto sobre ponto, 30 pontos baixos. Finalizando a carreira 23, retiro o marcador, faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, faço 2, 3 pontos baixos. Em seguida, uma diminuição. Prossigo com essa sequência por toda a volta. 3 pontos baixos e uma diminuição. Finalizando a carreira 24, com 24 pontos. Retiro o marcador, faço um ponto baixo. Nessa carreira, vamos fazer ponto sobre ponto, 24 pontos baixos. Finalizando a carreira 25, com 24 pontos baixos também. Faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, no ponto seguinte faço um ponto baixo, fiz 2 pontos, um em cada ponto de base, em seguida uma diminuição. E prossigo com essa sequência, 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Finalizei a carreira 26 com 18 pontos, faço um ponto baixo. Nessa carreira, vamos fazer ponto sobre ponto.
Finalizei a carreira 27, ponto sobre ponto. Já vou cortar o fio. Retiro o marcador. Puxo o fio. E vou fazer aqui o ponto falso. Pular um ponto de base, venho no próximo. Puxo aqui pra trás. Venho no ponto onde estava o marcador. Puxo o fio. E arremato aqui por dentro. Lembrando que aquela carreira que eu fiz pontos baixíssimos, eu não conto como carreira, tá? Então, eu passo a contar a próxima carreira de pontos baixos, que foi a carreira 20, tá? Só para não confundir. Vou colocar um pouquinho de enchimento. Coloquei enchimento. Eu vou amassar um pouquinho esse arame. Vou dar uma torcidinha nele. Dessa forma. Pra gente começar a subir aqui o pescocinho e a cabeça. Para fazer o tom de pele, eu vou usar a cor macadâmia. 31,48. Faço uma laçada na agulha. Lembrando que eu vou deixar toda a lista de materiais na descrição do vídeo. Vou trabalhar nas alcinhas de dentro. Faço um ponto baixo. Trago esse fio aqui pra frente para prender junto. Faço ponto sobre ponto, trabalhando em bloco. Finalizei a carreira. Eu vou contar essa carreira como a primeira, porque aqui a gente já vai subir o pescocinho e a cabeça, então para ficar mais fácil na contagem. Então, essa primeira carreira, trabalhamos em bloco, ponto sobre ponto, finalizou com 18 pontos. Venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Fiz um ponto baixo, em seguida faço uma diminuição. E prossigo com essa sequência, um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. Finalizei a carreira 2 com 12 pontos baixos, retiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. No mesmo espaço, faço mais um ponto baixo, fazendo aumento. E prossigo fazendo 2 pontos baixos para cada ponto de base, fazendo aumentos em todos os pontos. Finalizei a carreira 3 com 24 pontos baixos. Faço um ponto baixo. E agora nós vamos fazer carreiras de aumentos em algumas carreiras. Então, aqui na terceira carreira fizemos aumentos em todos os pontos. Na quarta carreira, nós vamos fazer 3 pontos e um aumento por toda a volta, totalizando 30 pontos. Na carreira 5, 4 pontos e um aumento por toda a volta, totalizando 36 pontos. Sendo que nas carreiras pares, como na carreira 5, que a gente vai fazer 4 pontos e um aumento, repetindo a sequência por toda a volta, no início a gente vai dividir 2 pontos e um aumento, e depois completar no final mais 2 pontos, para que a peça fique bem redondinha, não fique sextavada. Nós vamos proceder dessa forma em todas as carreiras pares. Quando for, exemplo, 4 pontos e um aumento, 6 pontos e um aumento, sempre nessas carreiras a gente vai fazer metade no início, metade no final. Então, na carreira 5 vai finalizar com 36 pontos, 4 pontos e um aumento por toda a volta. Carreira 6, 5 pontos e um aumento por toda a volta, totalizando 42 pontos. Carreira 7, 6 pontos e um aumento por toda a volta, totalizando 48 pontos.
carreira 8, 7 pontos e um aumento por toda a volta, totalizando 54 pontos. Eu vou adiantar essas carreiras e já volto com vocês. Finalizando a carreira 8, retiro o marcador. Essa foi a última carreira de aumentos com 54 pontos. Faço um ponto baixo. Volto com o marcador. Vou fazer da carreira 9 até a carreira 17, ponto sobre ponto. Vão ser 9 carreiras retas de ponto sobre ponto. 54 pontos baixos em cada carreira. Finalizei a carreira 17, vou puxar um pouquinho a laçadinha para aplicar os olhinhos. Aí eu venho aqui bem no meio da peça. Vou contar aqui a partir do tom de pele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vou colocar aqui bem no meio. Deixa eu colocar um outro alfinetinho redondinho para visualizar melhor. Bem no meio. Conto 1, 2, 3, 4. Coloco no alfinete. 1, 2, 3, 4. Vou usar olhinhos com trava de segurança número 9, aplicador de trava opcional. Esse aplicador é muito bom, auxilia demais na facilidade da aplicação, então eu super indico. Vou retirar o alfinete do meio e vou abrir um pouquinho o ponto. Retiro. Antes de colocar a travinha de segurança, eu coloquei um pedacinho de fio preto na agulha. Tô utilizando esse fio, que é próprio para bordado, ele é um pouquinho mais fininho. E venho aqui, ó, bem do ladinho do olho. Deixo um pedaço de fio para arremate. E passo aqui, ó, por cima. Um pontinho aqui depois do olho, bem no meio. Cortei o fio, depois eu vou fazer o nozinho, depois que eu colocar a travinha. Vou fazer da mesma forma aqui do outro lado. Para fazer a marca d'água, eu coloquei um pedacinho de fio na agulha, tô utilizando o fio amigurumi, fio branco. Eu saí aqui bem embaixo do olhinho. Depois a gente ajeita aqui, tá? Depois que colocar a travinha, a gente ajeita esses fios. E vou introduzir aqui bem do ladinho do fio preto embaixo, ó, no cantinho. Fazer a mesma coisa aqui do outro lado. E ficou assim, elas estão desalinhadas, porque eu deixei bem frouxinho para colocar a trava. Depois que colocar a trava, a gente ajeita. Importante deixar elas abertinhas, tá? Para que não fique presa na trava. Ó, são abertinhas. Agora eu vou puxar e ajeitar esses fios.
Agora é só fazer o nozinho aqui atrás. Eu vou passar um pinguinho de cola de tecido aqui, para que não saia do lugar. Vou utilizar essa cola pano. Eu utilizo essa minha agulha que tá bem velhinha, não tem ponta mais. Ela é bem fininha. E ficou assim. Vou voltar para as carreiras. Retiro o marcador. Faço um ponto baixo. Coloco o marcador. Na carreira 18, nós vamos fazer 7 pontos e uma diminuição, repetindo a sequência por toda a volta, totalizando 48 pontos. Carreira 19, 6 pontos e uma diminuição por toda a volta, totalizando 42 pontos. Carreira 20, 5 pontos e uma diminuição por toda a volta, totalizando 36 pontos. Carreira 21, 4 pontos e uma diminuição por toda a volta, totalizando 30 pontos. Carreira 22, 3 pontos e uma diminuição por toda a volta, totalizando 24 pontos. Carreira 23, 2 pontos e uma diminuição por toda a volta, totalizando 18 pontos. Carreira 24, 1 ponto e uma diminuição por toda a volta, totalizando 12 pontos. Carreira 25, 6 diminuições. Nós vamos fazer diminuições em todos os pontos, totalizando 6 pontos. Conforme for fechando a cabeça, vai depositando enchimento, ok? Daí eu volto com vocês para a gente fazer o fechamento com o anel invertido. Finalizei a carreira 25, cortei o fio. Tô colocando mais um pouquinho de enchimento para preencher aqui, ó. Tá vendo que tá um pouquinho murchinho? Aí já terminar de preencher. Terminei de encher, coloquei o fio na agulha. E agora vamos fazer o anel invertido. Vou pegar todas as alcinhas de fora. Agora fecho. Arremato. E escondo aqui pra dentro da cabeça. Para fazer o narizinho, vou contar aqui, ó, no pezinho do olho, conto 1, 2 pontos, coloco no alfinete. 1, 2 pontos, coloco no alfinete. Cortei um pedaço de fio, mesmo tom de pele, coloquei na agulha. Vou introduzir aqui em um ponto aleatório, saio aqui no alfinetinho, retiro. Deixo um pedacinho de fio para arremate, venho no outro alfinete, retiro. Faço uma. Duas voltinhas. E vou preencher esse bordadinho, passando a agulha de baixo para cima, ó, pegando os 2 fios. E venho fazendo um do ladinho do outro. Venho ajeitando. Prontinho. Vou voltar com esse fio
aqui onde eu introduzi. Faço o nozinho e escondo o fio aqui pra dentro da cabeça. Adiantei a base do chapeuzinho com o fio preto amigurumi. Fiz um anel mágico com 6 pontos baixos, primeira carreira. Segunda carreira, aumentos em todos os pontos, 12 pontos. Terceira carreira, 1 ponto e um aumento por toda a volta, 18 pontos. Quarta carreira, 2 pontos e um aumento por toda a volta, 24 pontos. Carreira 5, 3 pontos e um aumento por toda a volta, 30 pontos. Carreira 6, 4 pontos e um aumento por toda a volta, 36 pontos. Carreira 7, 5 pontos e um aumento por toda a volta, 42 pontos. Carreira 8, 6 pontos e um aumento por toda a volta, 48 pontos baixos. Então, essa é a base. Então, você pode me perguntar, mas a base é menor que a cabeça? Sim, porque esse chapeuzinho, a intenção não é encaixá-lo na cabeça, tá? Vou colocar só por cima, vou colar ou costurar. Na carreira 9, eu vou trabalhar em bloco, fazendo pontos baixos na alcinha de trás. Pego a alcinha de trás, faço um ponto baixo. Volto com o marcador. E trabalho ponto sobre ponto. Por toda a volta, pegando a alcinha de trás, trabalhando em BLO. Uma coisa importante também, é legal vocês fazerem de uma forma que não fique a peça sextavada, fique bem redondinha. Eu fiz aqui nessa base dessa forma, igual na cabeça, tá? Nas carreiras pares, eu vou dividir fazendo metade no início, metade no final. Exemplo, carreira 4, que são 2 pontos e um aumento por toda a volta. Vou fazer um ponto no início, um aumento. Depois prossigo fazendo 2 pontos e um aumento por toda a volta e completo no final com o ponto restante. E dessa forma eu vou fazer em todas as carreiras pares. As carreiras ímpares não precisa, só fazer normal. Vou adiantar essa carreira e já volto com vocês. Finalizei a carreira 9 com 48 pontos baixos também. Fiz carreiras de ponto sobre ponto em bloco. Tiro o marcador. Faço um ponto baixo. Vou fazer da carreira 10, que é a carreira que vou começar agora, até a carreira 13. Carreiras retas de ponto sobre ponto. Finalizei a carreira 13, retiro o marcador, faço um ponto baixo pegando em flor, a alcinha de fora, tá? Preto é ruim para visualizar, então já fiz um ponto, vou colocar o marcador. No próximo ponto, eu vou fazer um aumento, pegando somente a alcinha de fora. No próximo ponto, um ponto normal, um ponto sozinho, pegando a alcinha de fora. No próximo ponto, um aumento, sempre pegando a alcinha de fora, tá? Vou fazer dessa forma por toda a volta, um ponto, um aumento. Finalizei a carreira 14 com 72 pontos baixos, fiz um ponto e um aumento, repetindo a sequência por toda a volta. Retiro o marcador. Faço um ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreira, vamos fazer ponto sobre ponto, 72 pontos baixos. Finalizei a carreira 15 com 72 pontos baixos também, carreira de ponto sobre ponto, e ficou assim. Vou cortar o fio, arrematar. Se você for costurar, corte o fio bem longo. No meu caso, eu vou cortar mais curtinho porque eu vou colar, tá? Corto o fio.
tiro o marcador. Eu vou pular um ponto, venho no próximo com a agulha de dentro para fora. Puxo o fio. Venho no ponto onde estava o marcador. Introduzo a agulha nele, puxo esse fio aqui, ó, pra dentro dele, ajusto para que o ponto fique bem invisível. Vou colocar na agulha de tapeçaria, vou esconder aqui por entre os pontos e vou passar um pinguinho de cola. Vou colocar só um tiquinho. Podem utilizar a cola de silicone se preferirem. Para fazer o cabelinho, já fiz a base com fio preto, anel mágico 6 pontos baixos, primeira carreira, segunda carreira, aumento em todos os pontos, 12 pontos, terceira carreira, 1 ponto e um aumento por toda a volta, 18 pontos, quarta carreira, 2 pontos e um aumento por toda a volta, 24 pontos. Venho aqui no próximo ponto, faço ponto baixíssimo, subo 21 correntinhas. Feitas 21 correntinhas, venho na segunda correntinha, faço um ponto baixíssimo, um ponto baixo na próxima correntinha, no mesmo espaço mais um ponto baixo, fazendo aumento, e prossigo fazendo 2 pontos baixos para cada correntinha, fazendo aumentos em todas as correntinhas. Finalizei a primeira mecha. E ela vai ficar com cachinho, ó. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. Próximo ponto, um ponto baixíssimo. No próximo, ponto baixíssimo e subo 8 correntinhas. Feitas as 8 correntinhas, venho na segunda correntinha, faço um ponto baixíssimo. E trabalho um ponto baixo para cada correntinha. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. Próximo ponto, um ponto baixíssimo. Próximo ponto, um ponto baixíssimo. Subo 21 correntinhas, vou fazer da mesma forma que eu fiz essa mecha aqui. Finalizei a outra mechinha, vou com cachinho também. Essas mechinhas vão simular a franja dele, vão ficar na parte da frente. Venho aqui no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo, subo 24 correntinhas. Feitas 24 correntinhas, venho na segunda, faço um ponto baixíssimo e faço um ponto baixo para cada correntinha, até o final delas. Finalizei a primeira mecha maior, venho no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo e continuo fazendo mechas iguais a essa, tá? Mechas maiores. Até o finalzinho, até encontrar aqui com essa mecha menor de cachimbo, tá? Então, termina uma mecha, no próximo ponto já inicia outra mecha e assim até o finalzinho. Finalizei as mechinhas, cortei o fio de um tamanho longo para fazer a costura somente no topo da cabeça. Antes de posicionar o cabelinho, eu vou colocar essa parte da jaqueta, ó, essa parte aqui menorzinha, mais estreitinha, vai ficar pra cima. Vou colocar aqui bem rente a cabeça, ó, dessa forma. Vou colocar um alfinetinho, cortar esse fiozinho aqui que tá sobrando, ele já tá preso. Esse fio longo, eu vou trazer ele aqui pra cima. Vou passar aqui na minha agulha. Passei o fio aqui por entre pontos, aqui, ó, na parte de dentro, até chegar aqui em cima.
Então, agora eu vou fazer alguns pontinhos para prender essa parte aqui de cima. Passei a costura aqui na parte de cima, arremato e escondo aqui para dentro da peça. Para colocar os bracinhos, eu cortei um pedacinho de arame galvanizado, número 18, a mesma numeração que eu coloquei aqui nas perninhas e no corpinho. Já fiz a dobrinha aqui em uma das pontas, cortei 16 centímetros. Vou passar o esparadrapo aqui na pontinha, vou colocar nesse bracinho, o tom de pele fica do lado esquerdo e a luvinha branca fica do lado direito. Eu vou colocar aqui dentro do bracinho. Vou vir aqui, vou espetar nessa direção. Vou fazer uma dobrinha aqui, ver se não vai ficar muito longo. Ó, eu vou ter que cortar um pedacinho do arame, que ficou muito longo. E ficou assim, já posicionei. Agora é só virar o bracinho de forma que o arremate fique aqui pra baixo, tá? Os dois bracinhos com o arremate virado pra baixo. E é só costurar um ponto no corpinho, um ponto no bracinho. Um ponto no corpinho, no bracinho, até terminar por completo. Depois arremata e escondo o fio pra dentro do corpinho. Vou fazer aqui as minhas costuras e já volto com vocês. Bracinhos já costuradinhos. Ficaram articuláveis, olha que legal. Vamos posicionar o cabelo. Essa parte aqui curtinha e cacheada vai ficar na frente. Eu vou colocar pelo avesso, porque eu acho que fica mais harmonioso. Mas se vocês preferirem, podem colocar do lado certo, tá? Eu vou posicionar, pegar um alfinete. Vou vir aqui, ó, no anel mágico do cabelo e vou espetar aqui no anel invertido. Vou centralizar de forma que essa mechinha menor fique bem aqui no meiozinho. Vou colocar mais um alfinete aqui. Coloquei o fio na agulha e vou fazer uma costura somente aqui no topo, para prender esse topo, tá? Depois as outras mechinhas nós vamos ajeitar e colar. Costurei toda a volta do topo, arremato, escondo o fio aqui pra dentro, corto. Vou retirar esses alfinetinhos. Antes de colar o cabelo, eu vou fazer a sobrancelha. Uma carreira aqui acima do olho, um pontinho aqui depois, na direção aqui dos cílios. Vou deixar um pedacinho de fio pro arremate. Vou contar 1, 2, 3, 4 aqui na carreira de cima. E já passo aqui pro outro lado. Conto 1, 2, 3, 4 na carreira de baixo. Introduzo e saio lá onde introduzi inicialmente. Vou cortar o fio, fazer um nozinho e esconder aqui pra dentro da cabeça. Vou deixar essas mechinhas aqui da frente soltas e vou colocar uma mechinha do lado da outra, essas mechinhas maiores. Agora eu vou levantar uma mechinha por uma e vou aplicar a cola pano.
Apliquei a cola em todas as mechinhas e já vou aproveitar e vou colar o chapéuzinho aqui no topo da cabeça. Eu vou colar ele dessa forma aqui, ó, mais pra frente. Ó, dessa forma. Então, eu vou ajustar aqui o arremate pra trás. Ó, dessa forma. E ficou assim. Agora eu vou prender esse cabelinho. Pode utilizar uma liguinha ou com o próprio fio amigurumi. Eu vou amarrar aqui com o próprio fio amigurumi, tá? Pra simular aqui um rabinho de cavalo aqui atrás. E ficou assim, o cabelinho já preso. Vou passar uma corzinha no rostinho. Vou utilizar esse tomzinho aqui. Ou se preferir não usar, fiquem à vontade, tá? Vou colocar bem pouquinho. Fiz um detalhezinho aqui no chapéu. Eu queria um detalhe bem sutil. E fiz somente com um fiozinho aqui colado, tá? Ó, ficou assim. Coloquei as duas pontas dele com agulha de tapeçaria aqui pra dentro. Passei um pinguinho de cola, tá? A cor que eu usei foi essa daqui. E é o aço, cinza aço. Mas vocês podem utilizar um cinza mais claro ou o cinza que vocês tenham em casa, tá? É só um pedacinho de fio mesmo. E ficou pronto o nosso bonequinho Michael Jackson. Ficou muito fofinho. Olha que gracinha. Ficou com 15 centímetros. Espero que vocês tenham gostado do nosso passo a passo. Aguardo todos nos próximos conteúdos. Beijos, fiquem com Deus.